Ela faz. Então, no dia de hoje, a gente vai estar conversando um pouco mais sobre o discipulado, né? Eu estava conversando, a gente conversando sobre os esquemas, sobre o desenvolvimento, como chegar em alguém para abordar, né? Então, só lembrando algumas coisas que a gente precisa ter, né? Na abordagem, eu citei a experiência de Jesus com a mulher samaritana, tentando configurar no meu entendimento qual que é o passo a passo para a gente chegar. A gente é muito religioso, muito religioso, e na abordagem a gente acaba perdendo o coração da pessoa, né? Sem a gente perceber. Às vezes eu não me relaciono com quem eu quero ganhar no mesmo patamar. Nós estamos acostumados a essa postura atrás dos nossos títulos, quando na verdade eu estou me relacionando com uma pessoa, né? Tendo o desafio de estabelecer a conexão, a amizade, o vínculo de amizade, de relacionamento, para através desse vínculo de relacionamento fazer o que Jesus espera que eu faça, que é ser testemunha, né? Poder testemunhar. Então entenda isso, que tem que estar na minha cabeça toda vez que eu vou me relacionar, é que ali eu vou ser uma testemunha. Eu não vou ser um pregador, eu não vou ser um mestre, não vou ser um apologeta, eu vou ser um testemunha, uma testemunha. Falar de algo que eu tenho vivido com Deus, falar de algo que eu tenho vivido com o Senhor. Se não tenho vivido, está na hora de começar, né? A vida cristã é uma aventura diária. Diariamente nós temos que ter experiências com Deus, né? E a gente tem que ter a sensibilidade de saber um momento de se vincular e nesse momento fazer, quem sabe, daquela pessoa com quem a gente está dialogando, apresentando Jesus, uma pessoa referencial, uma pessoa significativa nesse viés do evangelismo. Foi o que Jesus fez com a mulher samaritana. Jesus usou figuras improváveis para esse tipo de coisa. A mulher samaritana, na beira do poço de Jacó, ela se transformou na testemunha para a cidade toda. O testemunho da mulher trouxe a cidade a Jesus. A mesma coisa com o endemoniado gadareno. Jesus pisa naquela terra, liberta o cara, dá uma ressignificação para a vida daquele homem, né? Todo mundo conhecia a história daquele monstro, que ele era guardado por cadeias, rompia, vinha para os sepulcros, e Jesus pega, liberta, dá uma ressignificação. As pessoas daquele povoado, daquela região, se assustam com Jesus, pedem que ele se retire. E quem fica para ser o testemunho aquelas 10 cidades é aquele homem, aquele endemoniado gadareno. É ele que Deus levanta. Jesus não consegue ficar naquele território, aquela pessoa improvável quem se torna, né? Nós vemos isso mais recentemente na história daquele eunuco que Filipe abordou na viagem de retorno, quando ele estava voltando de Jerusalém. Interessante a gente perceber isso. O eunuco nunca se tornaria um judeu de fato, porque tinha os testículos trilhados, não podia entrar no templo, não podia fazer votos de judaísmo, mas mesmo assim ele vai, por interesse na pessoa de Deus, ele vai para a festa em Jerusalém. E no retorno Deus põe Filipe, tira Filipe de uma igreja em franco crescimento, Samaria, a coisa está bombando, e o Espírito tira Filipe da frente dessa igreja para estar no deserto e ministrar a uma pessoa. E aquele homem, aquele eunuco, se torna um patriarca do cristianismo na Etiópia. A gente sabe hoje, a Etiópia é um dos 10 países mais cristãos do mundo, e o cristianismo lá teve início através de um eunuco que veio ali para a região do Oriente Médio e retornou falando o que ele tinha vivido. Então Jesus usa pessoas improváveis, o Senhor usa pessoas improváveis como testemunhas referenciais. Fez isso várias vezes. E a gente estava falando ali da situação de Jesus com a mulher samaritana, que ilustra bem o passo a passo que a gente deve ter nessa abordagem para fazer de uma pessoa que é não crente, que não está nem aí, alguém interessado nas coisas do reino de Deus. Então, o primeiro passo, a gente precisa ganhar atenção, é o que Jesus faz quando ele pede a água para a mulher, né, e inicia um diálogo a partir desse pedido. Depois de um tempo ele ganha o interesse da mulher. Só ter atenção não basta, da atenção você tem que migrar para o interesse. Quando ele fala da água que ele dava, aquele que bebesse da água que ele der nunca mais teria sede, né?
E daí, depois que ele tem a atenção da mulher, não antes. Às vezes nós somos precipitados na nossa ânsia de testemunhar, de falar de Jesus. Nós queremos falar sem ter o interesse, sem ter o coração das pessoas. Isso só cria mais resistência, só cria mais barreira, né? Jesus só testemunha quando ele tem o interesse da mulher. Daí ele introduz o elemento sobrenatural. Daí ele introduz falando do marido, né? Ele faz a preparação, fala do marido e da mulher. Quando a mulher fala que não tem marido, ele coloca, a mulher descobre que Jesus é profeta e sai dali impactada para falar com a cidade. Então, no evangelismo, nós precisamos construir esse passo a passo. Eu tenho visto muito evangelismo que só funciona porque as pessoas estão interessadas demais. É aquilo que a gente chama evangelismo de colheita, né? Onde a gente só consegue atenção nesse evangelismo de colheita daquele fruto que já está maduro, já está para ser colhido, né? Se nós queremos realmente nos estabelecer como testemunhas, nós precisamos construir o passo a passo e na prática. Para isso você vai precisar testar. Talvez você já tenha lido bons livros, alguém está indicando o livro do Bispo Paulo Testemunhas. Eu também quero indicar Evangelismo, Amizade, a chave para a evangelização, né? Como você constrói o relacionamento, e a partir do relacionamento de amizade você tem as oportunidades para testemunhar, né? Tem alguns livros teóricos. Eu quero indicar Um Recado para Ganhadores de Alma, do Oswald Smith, um clássico, né? Sabe, tem muitos bons livros, mas a questão é praticar, né? A questão não é só conhecer os bons livros, mas a questão é fazer aquilo que Jesus espera, e é no praticar que você vai adquirindo experiência, vai adquirindo know-how para fazer isso que Jesus fazia. A partir dos elementos que você tem à mão, você não precisa criar a situação ideal, nem invadir a vida das pessoas. Com aquilo que você tem à mão, você consegue aproveitar, se valer disso para ser a testemunha que Deus espera que você seja. E isso é essencial para, no indo, fazer discípulo, conseguir desenvolver essa habilidade por onde você vai, com os elementos que você tem à mão, na sua rotina diária, por onde você vai convivendo já, você conseguir fazer a conexão, né? Conseguir desenvolver a conexão é uma coisa que às vezes demora um tempo, exige cultivo, né? Exige cultivo, mas essa habilidade, você saber como utilizar dos elementos do dia a dia, e a partir dos elementos do dia a dia, dessa construção de relacionamento, você testemunhar para levar a pessoa a Jesus. Nós falamos disso, né? Chegamos nesse ponto. Agora, aquilo que a gente falou também, depois de ganhar a pessoa para Jesus, saber o que ensinar, né? Saber o que ensinar com Jesus, né? A pastora Edwilson está falando, eu gosto de fazer evangelismo de abordagem. Um método só, ele é restritivo, ele tem a sua eficácia, todo método tem a sua eficácia, mas é restritivo, ele serve só para um nicho. Por isso que a gente tem que aprender a ser testemunha no dia a dia. É aquilo que Jesus falou, por onde você for, conte a sua história, né? Conte a sua história. Não é evangelismo de uma forma, nem de outra, nem de outra. É você viver isso como estilo de vida. Por onde você vai, você se configura numa testemunha de Jesus. É algo informal. Não é um método que eu aprendo, que eu treino, que eu desenvolvo. Eu aprendo a ser aquilo que Deus espera que eu seja. Uma testemunha dele a partir da minha história, não do método. A partir daquilo que eu tenho vivido, não do método. Daí aquilo que a gente falou também. O que eu vou ensinar? O que eu vou passar para as pessoas, depois que essas pessoas... A gente ensina muita bobagem que não tem nada a ver com o dia a dia. Não vai ajudar aquilo que no popular nesse mundo a gente costuma chamar cultura inútil. Talvez alguém fale, mas a palavra, né, nunca volta vazia. Tranquilo, essa é a desculpa para a gente ensinar coisas de pouca utilidade, né? Tem razão, a palavra nunca volta vazia, toda escritura inspirada, tudo isso, mas a gente tem que saber o que ensinar. Esse argumento serve para você ensinar a equação de terceiro grau para uma criança de 7 anos de idade, né? É bobagem, ela vai ter pouca utilidade com esse tipo de coisa. Então, o que eu ensino de fato que ajuda a criança que está começando a andar, que se interessou por Jesus,
e veio para Jesus. Aquilo que a gente já falou, eu preciso saber ensinar a pessoa a ir para Jesus, a ouvir a voz do Pai, né? A ouvir a voz do Pai. É bom ser intencional em tudo que você faz. A gente é muito despachado, mas ao mesmo tempo ser intencional, só que espontâneo, né? O fogo é aquilo que a gente já falou no início, né? Na intencionalidade você configurar o personagem. As pessoas não se relacionam com o personagem, elas não querem conexão com o personagem, né? A grande dificuldade para aquelas que nos ouvem é entender isso. Você vai ter que deixar de ser o pastor, a pastora fulano, para ser a testemunha de Jesus, para ser a pessoa, né? Depois de muitos anos a gente vivendo o nosso papel, é difícil separar isso da nossa identidade. Há o bispo humano, o pastor humano do humano, né? A figura da pessoa. E é algo que a gente precisa fazer, senão a intencionalidade faz da gente um personagem. Você tem que ter intencionalidade, foco, aquilo que a gente falou, eu prefiro a palavra foco, né? Você tem que ter foco em tudo que você faz, mas ao mesmo tempo você precisa configurar isso de uma maneira espontânea. É o indo fazer discípulos, né? Ter essa espontaneidade no estilo de vida, né? A gente não percebe o quanto a gente perde a oportunidade por deixar de ter essas duas coisas somadas. Mas aquilo que eu já voltei a falar, o que você vai ensinar, né? Você tem a pessoa aí, o que você vai ensinar? Você tem uma criança recém-nascida na mão. O que você, como pai, ensinaria para essa criança recém-nascida? A primeira coisa que a criança precisa é aprender a ouvir sua voz, né? Se ela não ouvir a sua voz, você não tem como ensinar mais nada. Nada. Não, eu preciso ensinar meu filho bobagem. Se seu filho não aprender a sua voz e não aprender a traduzir os seus códigos vocais de maneira inteligível, né? O que você está falando, aprender, você não vai ensinar mais nada, né? Se a pessoa não souber configurar, filho, isso, aquilo, você pode ficar falando à toa o tempo todo, achando que está ensinando a criança do outro lado não está conseguindo entender nada. A gente vê muito pai, muita mãe fazendo isso com os filhos, achando que está ensinando, né? Achando que está ensinando, falando, não, eu já falei para você, e tenta fazer a criança abstrair numa fase que ela só consegue lidar com conceitos concretos, né? A criança ainda não tem uma estrutura formada para aprender a abstrair. Então o pai e a mãe, infelizmente, ficam falando à toa, e o pai e a mãe, se não entenderem isso, a coitada da criança ainda vai apanhar sem dever, né? Ainda vai apanhar sem dever. Então a primeira coisa que uma criança precisa aprender é ouvir a voz do pai, ouvir a voz da mãe, né? Você, como discipulador, você vai ter que ensinar. Por isso que a gente tratou também esses dias sobre a questão de ouvir a voz de Deus, porque é um desafio até para nós. Como que eu quero discipular outros se nem eu consigo discernir a voz de Deus com clareza? Vai dar errado. Vai dar errado. Se você quer discipular, você tem que aprender a conhecer a Deus, a ouvir a voz de Deus, não um conceito, não abstração, como aquilo que a gente faz. A gente tem muitos conceitos bonitos, pouca prática. A gente tem muita teoria, pouca experiência de fato com Deus. Porque eu aprendi a abstrair, não me relacionar com Deus. Eu aprendi a lidar com um conceito sobre Deus e não com Ele. Hoje, vamos falar a verdade, hoje você sentou para bater um papo com seu pai, com Deus, sobre as coisas que estão no seu coração, recebeu resposta. Porque a boa parte não é falar, a boa parte é ouvir. Marta já falou isso, né? Marta ficava agitada, preocupada com várias coisas. Maria sentou aos pés dele para ouvir. E aquela experiência de Marta e Maria, de Jesus, deixa muito claro que a boa parte foi a que Maria escolheu, sentar para ouvir o Senhor. A gente fala que Ele é o Deus vivo, e Ele fala, Ele interage, Ele responde, mas a gente não tem essa rotina diária. Vamos falar a verdade, pouco antes de começar a live aqui, eu estava reunido aqui na cozinha com a minha família, a gente estava conversando, né? E a gente faz isso todo dia. Todo dia eu sento aqui em casa para bater papo com a minha família, para ajustar algumas coisas,
às vezes não tem nada sério, mas para conversar em família, rir junto, né? Isso promove, isso solidifica, cimenta os nossos relacionamentos, né? Deixa bom. A gente está aqui todo dia sentando, falando sobre isso aqui, e a gente só vai para Deus de maneira utilitária, cara. Você quer desenvolver um relacionamento de profundidade, se você funciona como empregado, que quando tem um problema no serviço, senão você já tem a sua rotina diária do emprego, você vai lá, cumpre o seu papel, faz a sua tarefa, quando alguma coisa dá errado, você vai procurar seu chefe para falar com ele. Você acha que isso é intimidade? A gente faz a mesma coisa com Deus. Tem dificuldade de parar aos pés dele para ouvir, né? Se eu paro para ouvir, não estou conseguindo ouvir, eu fico pouco tempo ali, né? Não consigo passar tempo junto, tenho tanto esse viés utilitário. Tem hora que a gente só senta na sala aqui para estar junto, né? Cada um na sua atividade, a Manu brincando com as coisas dela, a Cláudia às vezes vendo uma série de culinária, de negócio de casa, eu olhando um livro, a Adri mexendo no celular, mas está todo mundo ali reunido, está todo mundo ali usufruindo um do outro. A gente tem dificuldade de fazer isso com Deus, e a gente se chama família de Deus, mas não senta a gente só senta de maneira utilitária, né? Então a gente precisa aprender a usufruir da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, da pessoa do Espírito Santo. Aquilo que a gente falou, eu preciso viver à luz, a consciência dessa presença, saber que Ele está aqui, que Ele é vivo, e se é alguém com quem eu quero me relacionar, então a gente vai investir nisso. Eu vou investir nesse relacionamento, que eu falo que eu quero me relacionar com Deus, Deus está aí, e aí? Ah, não, eu quero mais de Deus. E daí? Ele está aí do teu lado, Ele é onipresente, Ele está contigo, Ele falou que estaria contigo todos os dias. E daí? Você quer, mas não está usufruindo. Por quê? Né? Então é esse desafio de escolher a boa parte, de aprender, aprofundar, desenvolver. Nós falamos isso os 2 dias, eu só estou citando isso novamente aqui, porque é o que a gente vai primeiro precisar ensinar para aquele, para aquela que a gente ganhou. Mas se você não souber fazer isso, você vai configurar de uma maneira tão teórica, tão difícil, né? Uma das coisas que eu percebi, né? A coisa era tão difícil que parecia que só algumas, né, poderiam chegar nesse nível de relacionamento com Deus, e a gente ficava contemplando os super espirituais. Isso aí é bobagem. Eu descobri na minha vida, e eu estabeleci como um dos objetivos da minha vida simplificar, né? Mostrar que dá para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus de um jeito simples e parecendo uma pessoa normal, né? E eu sei, né, como o pastor Bruno falou, é intencional, mas eu sei que essa é uma das características do meu jeito de ser, que às vezes impacta as pessoas. É simples, mas é profundo. A gente resolveu fazer isso de propósito para quebrar aquela imagem de espiritualidade que só afastava as pessoas do caminho de Deus, para mostrar é assim, desse jeito. Você pode viver com profundidade, ouvindo a voz de Deus, sendo ministrada pelo Senhor, mas de uma maneira simples, sem essa papagaiada religiosa, sem essa roupagem religiosa, sem essa religiosidade toda que a gente formou, que a gente acha que não, que é a questão de ambiente. É religiosidade, cara, né? A gente como família se relaciona de um jeito bem mais leve, né? Bem mais tranquilo. E a gente precisa aprender a viver como família de Deus. A gente precisa aprender a viver como filhos e filhas na casa do Pai. A gente não vive, a gente vive de maneira religiosa e precisa quebrar esse formato de religiosidade, nessas construções que a gente faz, porque a gente vai ter as pessoas para discipular, né? E as pessoas para discipular, elas vão precisar de passos concretos, né? Elas vão precisar de passos concretos para usufruir da presença de tudo aquilo que Deus em Cristo Jesus já designou para a gente, né? Nós vamos precisar lidar de maneira concreta com esse tipo de coisa, né? Então a gente já tinha tratado disso também, de ensinar as pessoas a discernirem a voz do Pai, ensinar as pessoas a discernirem a voz de Deus.
né? Então a gente vai, depois de se aproximarem de Deus, é aquilo que a gente falou, o objetivo do discipulado não é cuidar de pessoas, mas é desenvolver pessoas, né? Desenvolver pessoas. O objetivo do discipulado é o desenvolvimento de pessoas, né? No desenvolver pessoas, às vezes você vai ter que disciplinar, às vezes você vai acalentar, você vai acolher a pessoa, vai cuidar, às vezes não, né? Ela gostaria de ser ajudada, mas você tem que deixar ela vencer o desafio sozinha. Ela precisa vencer o desafio sozinha, senão não vai crescer. E a habilidade, a sabedoria para saber quando fazer de um jeito, quando fazer de outro, vem com a prática, vem com a experiência. A gente já citou isso aqui também, né? Só estou relembrando coisas passadas que, como a gente ficou um fim de semana e mais 2 dias falando de outras coisas, né? Então, só relembrando aquilo que a gente já falou, né? Eu errei muito com a minha primeira filha, Adriana. Eu não sabia ser pai, né? Infelizmente, a gente testa com os nossos filhos. Tem muita gente que já leu bons livros, já trabalhou muita coisa, participou de muito seminário, tem muito material, mas nunca discipulou na prática, construiu toda uma estrutura de discipulado, encontro com Deus, célula, escola de líderes e um monte de coisa, mas nunca andou com alguém, nunca ajudou alguém, né? A vencer as suas limitações, a vencer de maneira efetiva, né? De maneira a pessoa ser empoderada, sair de um nicho comum para o desenvolvimento da potencialidade. Porque ajudar a pessoa na sua crise é tranquilo, mas ajudar a pessoa a tomar o leito e andar, né? Se tornar protagonista da sua vida, não só vencer a crise, mas saber como resolver as crises de maneira efetiva, é outra história. E todo mundo, mas como que se a pessoa fizer pergunta que eu não... É assim que é a vida. A pessoa vai fazer pergunta que a gente não sabe responder, às vezes a gente vai chorar, você não precisa ter resposta para tudo, tá? Essa é uma das coisas que assusta as pessoas, você não precisa e não vai ter todas as respostas, você precisa ter disposição de ajudar, né? Aquilo que a gente falou, Deus usa se você se coloca disponível. Agora, coisas você vai adquirindo com a experiência, né? Vamos falar a verdade, quanta coisa que você não sabia e aprendeu fazendo, e hoje faz bem, né? Mas teve que fazer, insistiu, né? Não desistiu e foi aprendendo a fazer. Então, cuidar de gente vai trazer esse peso sobre a gente vai ficar angustiado, tem histórias que vão deixar a gente, né? Eu até hoje, querido, vou contar aqui uma história, depois de anos, pouco antes de eu deixar de ser superintendente distrital, ali do Distrito Centro-Norte, na 6ª região, fui superintendente distrital antes de ser eleito bispo, 18 anos que eu tive ali, daí deixei a superintendência para vir para o episcopado, e num momento da superintendência já, eu acho que eu estava com 15, 16 anos como superintendente, um pastor do distrito chegou com um fato que eu não tinha resposta, né? Ele falou que um casal homossexual começou a frequentar a igreja dele, eles procuraram, o pastor falou: pastor, a gente por enquanto só vai frequentar, porque nós sabemos que estamos errados, primeiro nós vamos aceitar a nossa situação, depois que nós aceitarmos a nossa situação, daí nós vamos membrar. E o pastor perguntou como que seria, o que eles iam fazer para acertar. Daí eles falaram que ela, né, que era aquele que representava a figura feminina do relacionamento, né, falou: ela já está com a cirurgia de mudança de sexo marcada, e assim que ela fizer a cirurgia de mudança de sexo, daí nós vamos atrás de conseguir os documentos dela como mulher, e depois que nós tivermos os documentos dela como mulher, daí nós vamos casar, e depois de casar nós vamos membrar aqui. Ou seja, para eles o erro não era o relacionamento, o erro era o fato de eles estarem ali como um casal sem serem casados. E para eles poderem casar, precisava tirar, naquela época pelo menos, a documentação
para depois fazer isso. O pastor pegou e veio me perguntar: o que eu faço numa situação dessa? Eu falei para ele: tem a mínima ideia, parceiro. Sei não, nunca peguei um caso desse em todos os anos de ministério pastoral. Nunca peguei uma situação dessa em todos os anos de ministério pastoral. E se peguei depois de cortar, nunca soube, tenho a mínima ideia, né? Depois de fazer a cirurgia, não sei se dá para colar, não sei o que dá para ser feito. Aí então vai pegando, prega sobre pecado, prega, sei lá, tem a mínima ideia. Então a gente no discipulado vai enfrentar situações assim o tempo todo. Situações, não invente respostas se você não sabe à luz da palavra de Deus o que fazer. Lembra, a gente está discipulando as pessoas para serem os homens, as mulheres, são os filhos, as filhas na fé que Deus nos deu, mas são os homens e as mulheres que Deus sonhou que eles fossem, não o que a gente quer. Você não vai projetar sobre a vida daqueles que você gerar, os seus discípulos, as suas discípulos, as suas expectativas. Então não fale do que você acha, não fale da sua vontade, não ensine a visão do seu coração, fale dos oráculos de Deus. Se eu não tenho certeza, não se meta a dar palpite que não é correto. Né? Várias vezes eu incentivei meus discípulos a fazer isso. Quando não souber, fala assim: eu não sei, eu vou procurar saber. Né? Não deixa a pessoa sem resposta, mas não deixa a pessoa com uma resposta que não é correta. Se você não sabe, fala: não sei, nunca me aconteceu um caso desse, vamos procurar, ou vamos orar. Cansei de fazer isso, e até hoje eu faço isso. Né? Quando a pessoa me traz um negócio: como que eu faço? O que a gente faz? Não sei, vamos orar. Vamos pedir que Deus dê a direção. Ou às vezes eu tenho um palpite, mas não sei se é o melhor. Muitas vezes me perguntavam: o que o senhor faria? Eu falei: o pastor Mano não é você, né? Você é uma pessoa, eu sou outra. Eu talvez fizesse de um jeito que não é o melhor para você. Vamos orar, vamos tentar discernir em Deus, né? Então não se omita de discipular com esse medo, por causa desse medo. Mas se eles me perguntarem, a gente não sabe, e a vida funciona assim. A vida é melhor para quem encara essas coisas, é ou não é? A vida é melhor para quem encara seus medos. O pastor Rogério, que está aqui com a gente nessa live, esses dias eu fiz uma live muito gostosa com o pastor Rogério, e ele me perguntou: bispo, o senhor não tem seus medos? Né? Porque parece que o senhor sempre tem uma atitude positiva. Eu falei: tenho muitos. Ele falou: e como o senhor faz para lidar com seus medos? Eu falei: eu encaro. Eu aprendi que ou eu encaro meus medos ou eles me paralisam. Ou eu encaro meus medos ou eles vão definir até onde eu vou crescer. Ou eu enfrento meus medos com Jesus, ou eles vão ser os limitadores para o meu crescimento. É aquilo que Deus sonhou para mim nunca vai acontecer, que eu chegar a essa estatura de Cristo. Eu vou parar até aqui, porque o meu medo me impede de avançar, né? Meu medo me impede de crescer. Agora eu aprendi também a enfrentar os meus medos o mais rápido possível, porque quanto mais eu demoro para enfrentar os meus medos, né? Quanto mais eu demoro para enfrentar aquilo que me assombra, aquilo que me assusta, maiores eles ficam, né? A gente vai criando a coisa na nossa cabeça, vai ganhando uma dimensão. A gente vê isso claramente na passagem de Números 13, os espias que foram olhar a terra. Quando eles voltam do relato, eles falam: nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. Ninguém viu isso, ninguém foi checar isso com os outros, mas é um medo que ganhou uma dimensão inevitável, né? É um medo porque eles não tiveram a coragem de enfrentar, né? Não tiveram a coragem de enfrentar. Então o medo é normal, você vai ter medo, são coisas novas, eu não sei, você vai ser tentada a parar. Eu já tenho falado isso, né? O grande desafio de um pastor, de uma pastora, é incentivar aqueles que naturalmente não fariam o que eles estão sendo desafiados, elas estão sendo desafiadas a fazer com alegria, né? Manter aqueles de um talento, aqueles que a vida toda estão com não serve, não vou, não faço, com o pé atrás, querendo enterrar o que Deus deu. Não, eu não consigo. Deus me pediu, mas não é para mim, eu não consigo. Você vai ter que manter essas pessoas motivadas, estimular elas a fazer, porque é no fazer que ela vai aprender, não tem um outro jeito na vida.
E por isso que a palavra fala que precisa receber o reino como criança, porque a criança não tem essa abstração que cria essa monstruosidade para impedir. A criança precisa desenvolver o potencial, né? Então ela precisa arriscar dar os primeiros passos, ela precisa arriscar falar mesmo que ninguém entenda. E assim, o arriscando fazer isso, que ela vai aprendendo, vai desenvolvendo. A gente também vai ter que arriscar, querido. Você vai ter que arriscar discipular, você vai ter que ter os primeiros discípulos, você vai pregar, vai falar com eles, vai ser bobagem, depois você vai aprender, né? Ninguém começa com conteúdo profundo, ninguém começa sendo natural, são coisas que a gente vai aprendendo a fazer na prática, né? Agora, nesse sentido, eu falo assim, imita quem faz bem, né? Enquanto a gente está aprendendo, Paulo falava isso para os discípulos dele: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Ou seja, imita quem faz bem, quem você vê qualidade, não quem você vê discurso, né? O processo de discipulado é isso, eu aprendo com alguns, tem alguns que andam, que são inspirações para a minha vida. E para isso, eu já tenho falado, mentoria, querido, mentoria a gente pode fazer de longe, né? O inspirar a paixão de alguém, você faz de longe. Eu já falo isso, quando alguém me chama para um congresso de discipulado para ensinar, eu sei que eu não vou ensinar nada, pelo menos não no meu conceito. No meu conceito, quando eu vou para coisas assim, eu vou só para motivar, para inspirar, né? Eu quero incentivar a sua fé, eu quero te motivar a arriscar, eu quero te motivar. Eu já falo isso, quando eu prego, quando eu faço uma live como essa, eu quero te incentivar. Eu estou dando aqui um passo a passo construído, mas eu quero te motivar a praticar, né? Quando eu quero ensinar alguém, eu chamo para perto para que veja com a minha vida, porque a gente perde isso de vista. Nós aprendemos com modelos referenciais, né? Nós aprendemos imitando as pessoas, né? Com perdão da expressão, mas é uma expressão que a gente usava antigamente. Nós aprendemos como macaco de imitação. É assim que funciona, né? A gente vai imitando o que o outro está fazendo e assim eu aprendo a fazer, né? Eu aprendo a fazer. Sem o modelo referencial vira uma bagunça. Eu posso falar de uma coisa e você entende outra, porque as nossas experiências são diferentes, né? As nossas experiências são diferentes, e como as nossas experiências são diferentes, o filtro pelo qual nós pegamos a mensagem ele é diferente. E daí eu acho que eu estou falando uma coisa e você está entendendo outra. Quando eu quero ensinar, né, eu tenho que mostrar na prática do que eu estou falando. Eu lembro uma experiência, né, lá no sul, em Curitiba, diferente do Paraná, do norte do Paraná. Nós usamos algumas palavras para algumas coisas. No norte do Paraná eles usam outras, né? Fruto da influência europeia, de toda uma colônia que tem, né? Por exemplo, lá em Curitiba nós chamamos aipim, o norte do Paraná chama mandioca. Primeira vez que eu fui para o norte do Paraná, me perguntavam se eu gostava de mandioca. Eu falei, eu nunca comi. Como nunca comeu? Nunca comi. Quando me mostraram, eu falei, isso aí é aipim, né? Aipim eu estou acostumado a comer. E eu lembro adolescente, tinha tido minha experiência com Deus, comecei a me conectar, a interagir com pessoas de outras cidades. Fui para Maringá, uma cidade do norte do Paraná, na casa de alguns amigos, e a gente resolveu fazer um cachorro-quente. Eu fui na padaria para comprar, né, a salsicha, só que em Curitiba é macaxeira no Nordeste, é verdade. Só que em Curitiba a gente chamava essa salsicha em Curitiba era outra coisa, era aquele salsichão mais grosso. Em Curitiba a gente chamava a salsicha divina, né? Era a expressão que em Curitiba a gente chama, cachorro-quente com uma vina, com duas vinas. A salsicha em Curitiba é a tal da vina. E quando eu cheguei na padaria, eu falei, me dá uma vina. A pessoa falou, não tem. Eu falei, como não tem? Eu estou vendo aqui, né? Eu vendo pacote lá. Daí a pessoa falou, o que o senhor está chamando? Aquele negócio ali, vermelho, compridinho lá, que está no pacote. Ele falou, o senhor quer salsicha? Eu falei, pode ser, eu quero aquilo ali, né? Se eu não tenho o elemento concreto, eu ia falar uma coisa, o cara ia entender outra. Para ele já não tinha o negócio, eu estava vendo.
né? Então, quando a gente fala de maneira teórica, você não ensina ninguém, né? Porque às vezes você está falando de uma coisa, a pessoa está entendendo outra. Essa é uma grande dificuldade dentro da igreja, que eu acho que no púlpito, através de um sistema teórico, eu estou ensinando os outros, não estou ensinando. Você só ensina com a sua vida. Você tem que chamar para perto e falar: vem cá, eu vou te mostrar como que faz. Eu vou te mostrar como que é esse passo a passo para ganhar pessoas para Jesus. Há um tempo atrás eu tive lá em Araruama com o pastor Bruno, abençoado. Eu estou citando ele porque ele está aí com a gente, o pastor Bruno Fernandes. E toda vez que o bispo vai, o pastor Bruno é o superintendente quer marcar uma agenda de visita do bispo a pastores, né? E daí eu falei: Bruno, não marca nada, esse dia vai ser com você, a gente vai sair. E eu fui falando, né? Eu falei: Bruno, vem cá, deixa eu te mostrar na prática como você starta um movimento, como você começa a célula, como você faz a abordagem, como você chega nas pessoas. Eu falei: o versículo aqui é Jesus olhando as multidões, então a gente tem que sair de trás das paredes para ter olhos para a nossa cidade. A gente tem que sair desse ambiente religioso. A gente está fechado num nicho achando que eu sei da cidade, quando a gente não está olhando. Você não está vendo coisas óbvias, a necessidade do povo, o sofrimento do povo que eles precisam para buscar a resposta em Deus. Então a gente saiu, né? Eu falei: vamos sair, vamos lá para a área do centro. Eu precisava ver um medicamento. Ele me levou numa farmácia, a gente parou. Eu falei: então a gente vai fazer uma caminhada só para tentar perceber coisas da cidade. No início não é fácil, né? Também é um exercício que você vai precisar prosseguir para aprender esse tipo de coisa. Daí a gente viu algumas situações. Eu falei: a igreja tem alguma resposta para esse tipo de coisa? Ele falou: não tem. Eu falei: então tá, guarda 3, 4 situações. Eu falei: Bruno, a pior coisa que a gente pode fazer é responder emocionalmente a alguma coisa que você vê, porque a gente fica impactado, e a gente responde emocionalmente. Depois de um tempo isso vira um peso, né? Agora, se Deus está te levando a ver algumas situações, é porque tem alguém na sua igreja que tem essa paixão. Você só precisa descobrir os apaixonados, porque quem é apaixonado por alguma coisa faz aquilo o tempo todo. Por exemplo, tem alguma comida pela qual você é apaixonado, apaixonada? Alguém posta aí pra gente uma comida pela qual você é apaixonado. Se você comer a vida toda essa comida, você está feliz, né? Você está feliz. Por exemplo, pode ser uma comida simples, mas meu filho Pedro era apaixonado por arroz com feijão. Ele gostava, Rafael, picanha. Se ele comer a vida toda picanha, vai morrer do coração, mas vai morrer feliz, né? Por causa da gordura, mas vai morrer feliz, né? Gente aí, chocolate. Se comer a vida toda chocolate, vai morrer de diabetes, mas feliz, né? São comidas que a gente tem a vida toda. Meu filho Pedro era apaixonado por arroz com feijão. Pode parecer uma comida simples. Às vezes nós saíamos do Brasil, ele viajou comigo para fora do Brasil. O prato arroz com feijão é um prato exclusivamente brasileiro, né? Daí a gente voltava do Brasil, a mãe dele: o que você quer? Ele fala: mãe, eu quero arroz com feijão. Ele morria de saudade de arroz com feijão. Podia escolher qualquer prato, escolheu arroz com feijão. E se comesse a vida toda, estava satisfeito. Então essas necessidades que você vê da cidade, às vezes pode ser um peso para um, para o outro, né? Mas tem aquela que são apaixonados por isso, né? E eles fazem isso com uma alegria. Por exemplo, eu vejo o ministério do pastor Bruno, a gente fez isso lá, deu a volta na cidade. Hoje eu vejo o pastor Bruno junto com a igreja, lidando com os moradores de rua, atendendo. Tem um lado social que o pastor Bruno é apaixonado. Ele tem uma paixão que às vezes não é a minha, mas ele faz isso com graça, é a paixão dele. Depois de sair dali, eu fui mostrar para o Bruno na prática o contato evangelístico, né? Só na rotina que a gente tinha ali. Eu tinha que comprar um medicamento na farmácia só. Passamos numa farmácia, puxei o papo com a pessoa da farmácia, consegui uma conexão de leve ali, mas não tinha um medicamento. Fomos na outra farmácia, a mesma coisa. Já consegui um pouco melhor a atenção da pessoa, peguei a medicação. A hora que a gente foi voltar para o carro,
tinha uma dessas pessoas de rua, os flanelinhas, a gente chamava assim, né, cuidando do carro. Peguei e dei uma boa gorjeta pro Bruno não, pro flanelinha. Daí falei pro Bruno o seguinte, falei, tá vendo, Bruno, se eu sigo essa rotina toda semana, depois desse contato inicial com a pessoa da farmácia, com a pessoa do outro, com o flanelinha, em algum momento, se eu sigo esse contato, essa rotina o tempo todo, eu vou estar em contato com essas pessoas toda semana. Em algum momento vai surgir a oportunidade para testemunhar. Em algum momento, depois de um tempo de interação, eu deixei de ser um cliente para ser um cliente habitual, já me tornei um conhecido das pessoas da farmácia, ainda mais conversando com eles todo dia. Depois de um tempo fazendo isso, vai chegar o dia que não vai estar legal. O funcionário não vai estar legal, vai estar chateado. Eu vou notar, vou perguntar. Ele falou, não, nada não, alguma coisa que aconteceu. E eu vou falar de maneira simples o seguinte, vou orar por você. E desse jeito simples eu introduzo o elemento sobrenatural na conversa, né? Elemento sobrenatural na conversa. E a partir daí, depois eu só pergunto, como que está aquela situação? Continuo orando por você. E é onde você pode explorar para fazer a conexão, né? Eu falei, se eu morasse aqui, eu estava mostrando para o Bruno como que faz na prática, ensinando na prática. Eu falei, se eu morasse aqui, em um mês eu tinha a minha célula só com não crente. Ah, bispo, o senhor é pretensioso, o senhor é arrogante, não é tão fácil assim. Eu já fiz isso, parceiro. Passei a minha vida toda fazendo isso. Tem um monte de gente aqui, né? Vi o pastor Rafael Miyamoto, né? O Rafa me viu fazer isso várias vezes, meu filho Pedro me viu fazer isso várias vezes, né? Esses que fazem isso hoje, o pastor Cezinha cita, e tantos outros que são pastores no ministério, cresceram como adolescentes, jovens, junto com a gente chamou eles para perto para ver eles fazerem isso e saber como fazer. E hoje eles estão aí, tocando ministérios de impacto, ganhando multidões, porque aprenderam de maneira simples como seguir esse passo a passo. Mas se eu quero ensinar alguém, eu chamo para perto de mim. Quando eu quis ensinar o que era importante, né, eu já citei isso, não lembro se foi numa das nossas lives aqui, eu chamei quando o Cezinha falou, eu quero aprender com o senhor, eu chamei o Cezinha para orar. Porque se ele não valorizasse o que eu valorizo como pessoa, eu não teria o que ensinar. Não quer dizer que as outras coisas que você valoriza não sejam importantes, mas é aquilo que eu falei, Deus faz esse link com o discipulador. Não adianta você insistir com pessoas que Deus não fez a conexão. Não adianta eu vejo muita gente, não, mas a pessoa tem um potencial bom, tem, mas não está na mesma sintonia que você, então não é a pessoa que Deus pôs, né? Uma vez eu estava em crise com um pastor que estava assediando pessoas que eu entendia que era do meu rebanho, e um outro pastor, o pastor David Cornfield, nessa época eu estava na equipe dele, ele pastoreava, ele falava, mano, entenda isso, você tem no seu rebanho ovelhas que não são suas, só estão lá, Deus pôs elas no seu rebanho até que elas ouçam a voz daquele pastor, daquela pastora que ele escolheu para cuidar dessas vidas, e quando elas ouvirem a voz desse pastor, dessa pastora, elas se vão, porque elas não são suas, não são ovelhas que Deus te deu, só estão lá. Mas as que Deus te deu, ninguém tira da sua mão. As que Deus te deu, elas ouvem a tua voz e te seguem, né? Só que as que Deus te deu, Ele foi dando outras dicas. Aquilo para mim foi tranquilizador, né? Então eu entendo isso, né? Eu cuido de muitas pessoas, mas nem todas elas são as pessoas que Deus pôs junto de mim para que eu discipule. Nem todas elas são as pessoas que Deus colocou junto de mim para serem as pessoas às quais eu vou ensinar. As pessoas que vão valorizar as mesmas coisas que eu valorizo, né? Então a gente fez isso, né? Testar para ver se elas têm a mesma paixão, porque se não tiver acordo, andar junto vai ser um peso. A Bíblia é clara quando fala, não vão andar dois juntos se não houver entre eles acordo. Não quer dizer que o que você valoriza é mais importante do que o outro, né? Mas às vezes são carreiras diferentes que Deus chamou a correr, e você não tem como discipular pessoas que têm uma paixão divergente da sua, não vai rolar, né? Você tem como motivar, por isso que são vários os discipuladores dentro de uma igreja. A gente ensina a base como um todo, mas os filhos e filhas na fé têm que ter esse vínculo,
né? Nós já estamos chegando no fim da live hoje, são mais 6 minutos. Então amanhã a gente vai falar sobre o passo a passo. Como que eu faço para discernir, né? Quem são as pessoas, as paixões, se as paixões são semelhantes, quem são as pessoas que Deus pôs do meu lado, que eu posso discipular e às vezes eu não estou percebendo. Então amanhã a gente vai falar um pouco sobre os critérios de seleção. Quais os critérios que eu avalio, o que eu devo notar para escolher bem, né? A gente vê isso claramente. Eu só quero terminar falando com isso na vida de Elias e Geazi, né? Elias foi o cara que em determinado momento deu muito lado para a sua alma e encerrou a sua carreira profética, né? Era um cara fora de série, era um cara sensacional, né? Só que em determinado momento deixou a alma dele e foi enganado pela alma dele. Entenda isso, a sua visão emocional está sempre errada, porque o nosso coração é enganoso, né? Em determinado momento de canseira, desgaste, Elias recebeu o bilhete de Jezabel e ele falou: basta, não sou melhor do que os meus pais, né? Aquele negócio todo, vou encerrar a carreira, só eu fiquei. E não era verdade, tinha mais 7 mil pessoas, mas Elias não conseguia enxergar. Aquele momento emocional dele, ele só conseguia olhar para o seu umbigo, se coloca na caverna, no monte de Deus, ele vai para a caverna. Tem gente assim, né? Então Elias acaba por um momento emocional encerrando a carreira. Só que Elias aprendeu quem selecionar, e quando Deus dá a dica para ele, entenda isso, você não vai chamar as pessoas que você acha legal, você tem que chamar aqueles que Deus indica. Deus indica a Elias quem ele devia chamar para ser o sucessor. E mesmo naquele momento emocional, Elias vai até Eliseu, que está lavrando. Eliseu não é um discípulo de profeta, não é um profeta por profissão, não está na escola dos profetas, mas é aqueles que Deus indicou, e ele chama. E essa conexão Elias e Eliseu é bem sucedida. O cara que acompanhava Elias antes, não, ele abandona Elias num dos momentos de crise. Quando Elias foge para salvar a vida, ele fala para o cara: fica aqui. E o cara fica, abandona Elias, né? Eliseu, que não tinha uma formação profética na escola, no segundo momento mais difícil, quando Elias está para encerrar a carreira, está para ser tomado, Elias faz a mesma proposta para Eliseu: fica aqui. Eliseu fala: eu vou com o Senhor até o fim. Até o fim. Entenda isso, se você escolher errado, no fim você vai estar sozinho. Se você selecionar errado aqueles legados, tesouros que Deus te deu, vão se perder no meio do caminho, né? Porque eles não vão seguir com você até o fim, e você não vai ter para quem transferir a unção. Eliseu só recebe porção dobrada da unção, porque ele vai com Elias até o fim, né? Tem gente que não vai com a gente até o fim, para antes, né? Agora Eliseu não recebe esse treinamento de quem ele deve selecionar, e Eliseu seleciona errado. Talvez Eliseu tenha os critérios dele, como todo mundo tem, só que seleciona Geazi. Geazi deve ser o melhor aluno na escola de profetas, na escola de discípulos, mas não satisfaz os princípios necessários para que a unção seja transferida. Porque entenda isso, a unção não é nossa, é de Deus, né? E se a gente escolher errado, a gente não vai poder transferir. Eu não tenho como abençoar quem Deus não abençoa e amaldiçoar quem Deus não amaldiçoa, né? Quem Deus não amaldiçoa. Então, como Eliseu escolhe errado, na hora que Eliseu está para morrer, ele tem que levar aquela unção toda para o túmulo. É tanta unção, que Eliseu, mesmo morto, ressuscita um jovem que toca nos ossos dele. Só que ele levou para o túmulo uma unção por ter escolhido errado, não consegui transferir para Geazi. Eu pregava isso sobre unção radioativa, mudei para unção desperdiçada. Então amanhã a gente vai estar conversando sobre isso. Critérios de seleção, como construir um passo a passo para selecionar bem aqueles que vão andar comigo, para que aquilo que Deus fez na minha vida tenha continuidade numa outra geração. Se não tem essa ligação, se as pessoas que você escolheu não valorizam a herança espiritual, a gente desperdiça, né? Quem desonra o legado que recebe, desperdiça a unção que recebe.
E a gente vê isso acontecendo em vários ministérios, pessoas achando que elas são as pessoas e está tudo começando a partir de mim, né? Elas desperdiçam isso. Então amanhã, 6h30, café com o Bispo Mano, a gente vai estar conversando um pouco sobre os critérios de seleção para que a unção que Deus te deu ou a unção que você recebeu de outro tenha prosseguimento na próxima geração, na geração dos discípulos e discípulos, que Deus vai te dar graça para encontrar. Ok, querido? Um prazer estar com você até agora. Beijão. Deus abençoe. Até amanhã, 6h30.